Olá, querida família, amigos, irmãos em Cristo, em qualquer parte do mundo, tudo bem com vocês? Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Este ano, eu não ia desejar Feliz Natal, mas mudei de ideia. Mas a minha forma de desejar um Feliz Natal para ambos vocês, família, amigos e irmãos em Cristo, é também chamando a vossa atenção para alguns trechos bíblicos que nos ensinam o que significa o Natal, o nascimento de Jesus, do nosso único Salvador, o unigênito de Deus. E por que ele nasceu e por que ele tinha que nascer. Ele que já era, desde o princípio, ele teve que vir ao mundo. Nascer de humano, como humano, viver como humano, sendo que ele lidar com os humanos, interagir com os humanos, sendo que ele era Deus. E por que ele teve que se submeter a tudo isto? É porque, com o pecado de Adão e Eva, o pecado se estendeu a toda a humanidade. Deus olhando dos céus da terra, não vendo um justo sequer. Se compadeceu de um povo que vivia desconectado de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, para a vida eterna. Por intermédio do pecado de Adão e Eva, que nos atingiu a toda a humanidade. E quero ler para vossa meditação em Isaías, capítulo 9, versículo 2. E depois vou citar alguns outros nesse mesmo trecho. Mas vamos ler o 2, que nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz, que é Jesus Cristo. Nós lemos o versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. Agora vamos ler o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E assim, meus queridos, vamos também para Mateus, capítulo 4, versículo 16 a 17. Que nos diz? Confirma o versículo 2 do capítulo 9 de Isaías, aqui em Mateus. O mesmo que nós lemos no Antigo Testamento, está confirmando aqui no Novo Testamento. E nos diz, o versículo 16 do capítulo 4 de Mateus: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Glórias ao nosso Deus. O versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Então, para que nós tenhamos um Natal feliz e também venhamos desejar para alguém um Feliz Natal, é preciso a gente dar crédito a essa palavra de Jesus, as palavras de Jesus, que acaba de nos dizer no versículo 17. Anteriormente lemos que um menino nos nasceu, mas só que esse menino já cresceu. Aqui no 17, versículo 17, já nos diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele está falando isto, propagando, pregando esse arrependimento, é justamente para o povo que estava assentado na região sombra da morte, que éramos nós. Era assim que a nossa situação. Que ele veio foi para um povo pecador, desconectado dele para uma vida eterna. E já em João, vamos ver uma confirmação. Glórias ao nosso Deus, para todo sempre. E é preciso que nós tenhamos um grande interesse por esse objetivo e pelo significado. Que assim como nos nasceu o menino, para se tornar o nosso Salvador, é preciso também que assim nós também nos renascemos. Em João capítulo 3, versículo 1, nos diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. É o título do texto. O primeiro versículo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Glória a Deus. Versículo 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Versículo 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7: não te maravilhes de ti ter dito, necessário vos é nascer de novo. Glória ao nosso Deus. Versículo 8 nos diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Ser isso? Assim percebem? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Glória a Deus. Versículo 3. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Versículo 14. Nos diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21 e último do texto. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas não é porque somos merecedores, é porque Deus é misericordioso. Então, meus queridos, para que assim venhamos também nos enquadrar em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. O assunto é maravilhoso, mas também exige de nós. Temos que morrer e renascer. Morrer o velho, negando todo o nosso eu, tudo aquilo que a gente desejava, a nossa carne, a vontade da carne, para agora viver no Espírito, renunciando o tempo todo, até que Jesus apareça em glória para juntar os seus escolhidos. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, nos diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. E para finalizar, também Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, nos diz: o próprio Jesus dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, a palavra de Deus em nós. Que a palavra significa Jesus em nós. E se a palavra dele está em nós, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. As nossas inclinações não é mais para as vontades da carne, mas para a vontade do Espírito. Que é de cada dia nós desprender mais dos desejos carnais, para vivermos mais no Espírito, em santidade, em santificação. Porque no céu só entra comprado, remido, lavado no precioso sangue do unigênito Filho de Deus. Desde que um dia nos diz que um menino nos nasceu, e cresceu, e foi morto, e crucificado sobre a cruz do Calvário. Mas louvado seja Deus, ao terceiro dia ressuscitou, e está sentado à destra de Deus, aguardando o momento de vir buscar os seus escolhidos. E assim, que o Espírito Santo de Deus frise em nossos pensamentos e entendimentos o que o nosso Deus quer nos esclarecer por intermédio desses textos bíblicos. Glória a Deus. Porque também, em Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz que não há nem outro nome dado pelo qual devemos ser salvos, a não ser do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. E que assim ficamos pensando no nosso Deus, lendo e pedindo a Deus, orando: Senhor, me faz compreender. Porque depois, meus queridos, se queremos fazer parte de um Natal, que significa o nascimento de Jesus, para nós, em nós e para nós e em nós, todos os dias, não só uma vez por ano. Que Ele ache lugar e para permanecer, morar em nós, porque nós precisamos ser morada dele. Glória a Deus. E quem é morada dele, não vive mais voltado para as inclinações da carne, mas sim para as inclinações do Espírito, que é se santificar, se consagrar, estar vigilante, anelante pelo momento em que Jesus há de voltar para nos chamar para junto dele, para todo sempre. E assim, deixar todos um abraço, ficamos pensando no nosso Deus, desejando a todos um Feliz Natal. Que o significado do Natal venha nascer em cada um que estão ouvindo. Compartilhem, para que muitas pessoas, nossos familiares, amigos da palavra de Deus, e todo mundo venha ser alcançado. Depois de um pouquinho de explicação e da Espírito Santo de Deus, o que significa o Natal e viver o Natal. Porque não adianta, nessa data, desejar para os familiares e amigos um Feliz Natal, se a gente está ali pensando em seguida tomar um gole de uísque, de uma bebida que contém álcool, de fazer coisas semelhantes que desagradam a Deus. Louvado seja o nosso Deus. E que assim Deus nos faça, pelo seu Espírito Santo, compreendermos. Eu também estou aprendendo ao ler a palavra, orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que nos faça compreender a leitura, para que possamos viver a vontade de Deus, na dispensação do nosso Deus, aguardando o momento que Ele há de nos chamar desta vida para outra, para uma vida eterna com Deus Pai e Espírito Santo. Até o próximo vídeo, like se Deus permitir. Tchau, tchau.